Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um encontro da mentoria Ruído versus ARI 664335. Nos encontros anteriores, a gente deu uma olhada lá na, no processo que resultou no tema 555 do STF, que é o ARI 664335, onde eu mostrei que a Advocacia Geral da União, em nome do INSS, bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, alegando que a concessão da aposentadoria especial, sem considerar a eficácia do EPI, conforme previsto no artigo 58 da Lei 8.213, conforme previsto no Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, seria inconstitucional, porque estaria criando benefício sem a devida sem a devida indicação da sua fonte de custeio, como está previsto lá no artigo 195 da Constituição. A AGU apresentou esse recurso direto no STF, um recurso extraordinário, que está previsto lá na Constituição, no artigo 126, para as decisões judiciais ou administrativas que descumprem a Constituição. O STF é um tribunal constitucional, então eu teria aí uma decisão transitada em julgado, ou seja, em última instância, sem que com essa decisão descumprindo algum dispositivo constitucional. Eu poderia ir direto para o STF. E foi o que o INSS fez através da AGU. No documento que eles apresentam, né, na inicial, que eles propõem lá para o STF, eles alegam que fornecimento e o uso do EPI é um fator de isenção para as empresas, isenção do adicional de 6, 9 ou 12%, no caso 6%, que é o ruído. Então, eu analisei junto com vocês. No outro encontro, eu aproveitei e analisei a recente ADI e a DPF, proposta pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, onde eles alegam que deveria ser modificado o entendimento do tema 555, que a gente conhece mais como ARI 664335, já que, em tese, os EPIs são efetivamente eficazes. Isso porque o, a CNI entende, a CNI, no lugar de discutir se decisões judiciais, se qualquer coisa fora da lei que determina o fato gerador do adicional, que é um tributo, preferiu discutir se os EPIs são eficazes ou não. Mesmo que o STF declare que isso é eficaz, isso não muda absolutamente nada, porque o Poder Judiciário não vai ser impedido de conceder a aposentadoria especial sem considerar o EPI. Nós temos desde 1985 a súmula 198 do antigo Tribunal Federal de Recursos, onde foi consolidado o entendimento do Poder Judiciário que os róis da aposentadoria especial são exemplificativos, ou seja, o Poder Judiciário ele não é obrigado a ficar restrito ao que está no rol. No rol da aposentadoria especial, atualmente, nós vamos ter o ruído e vamos ter também o conceito de efetiva exposição, que seria o quê? Só caracteriza a aposentadoria especial após se considerar as medidas de proteção previstas, medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Estão lá no NR 1.4.1. Só que está consolidado desde 1985 que o Poder Judiciário ele não vai considerar nenhum rol, seja o atual, seja os anteriores, começa lá em 1964, primeiro decreto com um rol da aposentadoria especial, tivemos vários outros ao longo do tempo. O Poder Judiciário já entendeu, já está totalmente pacificado, que ele não está restrito ao rol. Esse rol é exemplificativo, ou seja, na verdade, declarar que o EPI é eficaz para o ruído não impede nenhum juiz brasileiro, nem o STJ, nem ninguém, Poder Judiciário, embargador, juiz, quem for,
considerar que não, mas aqui não vai ser considerado eficaz e acabou, ponto final. E não é para o ruído, é para qualquer agente, para qualquer IPI, para qualquer coisa. Por exemplo, nós temos eletricidade. Eletricista exposto a mais de 250 volts, ainda que não esteja no rol atual da aposentadoria especial, trabalhador exposto ao agente de eletricidade, acima de 250 volts, vai ter aposentadoria especial por decisão do Poder Judiciário. Ou seja, vigilante, frio, umidade, poeira vegetal. Ou seja, não muda nada. A discussão que eu sempre trago é a seguinte: esse critério de concessão criado pelo Poder Judiciário altera o fato gerador do tributo, do adicional, ou seja, aquilo que não está na lei, no nosso caso, a gente considera que o artigo 64, 68 e anexo 4 da Decreto 2048 são a lei que define esse fato gerador. Então, deveríamos considerar. O que não está no regulamento da Previdência Social pode ser considerado para que seja cobrado o tributo? Se pudesse ser para o EPI, no caso do ruído, vai poder ser também para a eletricidade, vai poder ser também para o vigilante, vai poder ser para o frio, vai poder ser para a umidade, vai poder ser para qualquer agente que o Poder Judiciário entenda. Ou seja, o Poder Judiciário estaria criando fatos geradores tributários, que é vedado pela Constituição, no seu artigo 146, pelo princípio da reserva legal tributária. A Constituição prevê, assim como o artigo 97 e o artigo 114 do Código Tributário Nacional, eles trazem esse mesmo princípio da estrita legalidade tributária, que só o que está na lei vale para definir um fato gerador de qualquer tributo. É a proteção do contribuinte. Nada fora da lei, não é nem legislação, é da lei. O Código Tributário Nacional ele faz uma distinção muito clara entre fato gerador da obrigação principal, que é a grana, que é o tributo, que é o imposto, e o fato gerador das obrigações acessórias. O Código Tributário Nacional deixa bem claro que, no caso das obrigações acessórias, ou seja, todas as obrigações que envolvem um tributo, mas não são o tributo em si, não é a parte da grana. Aí pode estar na legislação. Mas aquilo que envolve o tributo, o, o requisito, ele é mais rigoroso, ele tem que estar na lei. Uma ação normativa pode criar uma portaria, uma ação normativa, qualquer coisa pode criar, qualquer instrumento aí do nosso ordenamento jurídico pode criar uma obrigação acessória. Um decreto, uma portaria, uma ação normativa, olha, você tem que apresentar até o dia tal, tal documento, tal informação. Pode, não precisa estar na lei. Pode ser, pode estar na legislação, ou seja, uma expressão mais abrangente. Isso está claro no Código Tributário Nacional. Pode, quero que você preste uma declaração a cada 10 dias sobre quem ficou exposto ao agente ruído? Pode, não precisa estar na lei. Fato, fato gerador da obrigação acessória, legislação, mas fato obrigador da obrigação principal da grana, o constituinte, a Constituição brasileira, protegeu o contribuinte do poder do Estado, poder massacrante, né, muito pesado o poder do Estado, exigindo aí que seja na lei. Somente a lei institui tributo, somente a lei institui fato gerador. Enquanto a lei da obrigação principal, fato gerador do tributo. Enquanto a legislação, de forma geral, pode impor aí todo tipo de obrigação que a gente vai chamar de acessória. Por exemplo, é social, precisa estar na lei. O evento acima de 240 não precisa ter uma lei para isso. Então, modifica-se à vontade, através de portarias, as obrigações. Agora você vai entregar até tal dia, agora você vai entregar tal informação também. Vou acrescentar uma informação, vou tirar uma informação. Nada disso eu preciso de lei. Mas para pagar os 6%, só o que está na lei. E o artigo 58, a Lei 8.213, transferiu para o Poder Executivo essa capacidade de legislar, definir esse fato gerador, ao dizer que é o Poder Executivo que vai definir os agentes. Por extensão, quem define o agente vai ter que definir também o seu limite de tolerância desse agente, vai definir a maneira de se apurar, a metodologia para se apurar esse agente. Qual a regra do jogo? O que é ruído? Use meu celular? Ou seja, tudo que se referir a isso vindo do Poder Executivo é considerado lei. E essa eu estou defendendo que essa é a discussão real. Afinal de contas, discussão normativa do INSS
altera fato gerador? Decisão do Poder Judiciário de qualquer instância do STF altera fato gerador? A própria CNI, na sua inicial, quando ela faz lá a exposição de motivos, ela traz a doutrina deixando claro, todo mundo vai dizer isso. Não só a Constituição, não só o Código Tributário Nacional, mas como também os autores, os pesquisadores, os acadêmicos que estudam o tema. Todos são unânimes em dizer. É só o que está na lei. Nada fora da lei pode alterar, modificar, acrescentar fato gerador. Se a Receita Federal está cobrando, alegando que o ARE 66465 obriga você a ignorar o que está no regulamento e por isso tem que pagar o adicional, no meu entendimento, esta é a discussão. Isso que deve ser discutido. Espera aí. Poder Judiciário cria fato gerador? E eu sempre alerto que a Receita Federal faz isso por culpa nossa, por culpa do mercado, que não encarou esse adicional como tributo e tenta ser esperto. Por exemplo, usa a instituição normativa do INSS para dizer que é possível usar Q5, por exemplo. Usa NR9, que previa que na ausência de limite de tolerância podia se usar a CGH para dizer que benzeno tem limite de tolerância. Então o mercado sempre foi malandro. Não quer saber só o que está no regulamento. Tentou ampliar a seu favor. A Receita Federal fez a mesma coisa, foi malandra. Ampliou a seu favor o que está no regulamento. Claro que a Receita Federal está caindo de pau, ela que escolhe quem ela vai fiscalizar, e está fiscalizando só ruído. Está batendo na porta das empresas, pede a relação de todos os trabalhadores expostos a mais de 85 decibéis, não existe isso no regulamento. Artigo 64 não prevê isso, prevê a efetiva exposição. Eles não perguntam quem tem efetiva exposição, eles perguntam quem está exposto a mais de 85 decibéis, alegando que o Supremo Tribunal Federal alterou isso. É vedado pela Constituição, porque aí estaria alterando o fato gerador. Quando a empresa recebe uma auto-infração desses, de qualquer fiscalização da Receita Federal, mas estamos tratando aqui do ruído, a primeira coisa a se fazer, se ela não concordar, e eu acho que ela não deve concordar, é apresentar, aí é obrigatório, tá? Aí não é opcional. Você tem que impugnar isso, impugnar, termo é impugnar. Essa autuação lá na DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal. Tem lá um órgãozinho interno, colegiado, né, que são próprios auditores, onde você vai explicar seus motivos pelos quais você não concorda com essa cobrança. Se a DRJ, se a Receita Federal, a própria Receita Federal discordar de você, disser, não, vou manter sim esse auto de infração. Aí, no momento que você impugnar, os autores vão dizer que começou o processo administrativo fiscal. Alguns vão dizer que esse processo ele começa na apresentação do auto de infração, vai ser federal, outros vão dizer que começa na impugnação feita pelo contribuinte, pela empresa que recebeu o auto de infração. De qualquer maneira, até a Receita Federal, até a DRJ, nós vamos estar na primeira instância do processo administrativo. Ah, se você não concordar, aí você passa a ter dois caminhos, aí é opcional. A empresa pode ir para o CARF, que é a segunda instância do processo administrativo, fazendo uma contestação. Primeiro eu faço a impugnação, eu não me dei bem, eu vou agora para a contestação. Impugno, depois contesto. Contesto essa decisão tomada pela DRJ, pela Delegacia de Recursos e Julgamentos, na Receita Federal. Julgou contra mim. Opa, beleza, então agora eu vou para a segunda instância do processo administrativo. Também tem como opção ir direto para a Justiça Federal. Caso eu opte para ir para o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fazendo a contestação, se eu também perder no CARF, eu posso ainda ir para a Justiça Federal. Então a empresa sempre vai poder ir para a Justiça Federal quando sair da DRJ ou quando sair do CARF. Lembrando que a Receita Federal ela não pode ir para a Justiça Federal. Ela pode, por exemplo, recorrer ao CARF? Pode, dentro do próprio CARF.
a turma de julgamento do CARF, pode apresentar razão à Receita Federal, perdão, ao contribuinte, à empresa, e a própria Receita Federal pode apresentar um recurso contra essa decisão, na chamada Câmara Alta do CARF. Mas, se ela perder, ela não pode apresentar na Justiça um processo judicial lá para reverter a decisão do CARF. Já o contribuinte pode. Ele pode ele pode perder na DRJ, perder no CARF e ainda assim para a Justiça Federal. Para apresentar essa impugnação na Justiça Federal, nós vamos ter um site do próprio CARF, lá no site do próprio CARF, nós vamos ter um modelo, um formulário, que já é esse aqui, que deve estar na tela de vocês nesse momento, que é da impugnação. Você tem que entrar lá, baixar esse modelo, seguir exatamente isso aqui. É a única maneira de você fazer a impugnação. Em que ele aqui vai pedir a identificação, o nome da empresa, CNPJ, qual foi a delegacia da Receita Federal que julgou, certo? Você contestou aqui, agora você está impugnando. Beleza, ela já está invertida. Você contesta primeiro a autuação, depois você impugna. E aí você vem e vai dizer, ó, a pessoa jurídica sendo identificada não se conformando com auto-infração lavrada contra si pela unidade da Receita Federal referida acima, da qual foi notificado na data supra, vem no prazo legal por intermédio de representante estabelecido, em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o artigo 15 do decreto 70.235. Esse decreto aqui, gente, é o que vai regulamentar esse processo administrativo fiscal. É ele que vai dizer os prazos que você tem, como você faz, o que tem que ser feito. Não tem como trabalhar com LTCAT, na verdade, não é só o ARE 6435, não. Você querer ajudar a empresa, você não conhecer nem a regra do jogo, porque tem uma diferença muito grande. Na aposentadoria especial do trabalhador, ele apresenta o pedido ao INSS. Quando o INSS não concorda com ele, ele vai para o CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. E as regras do jogo, os prazos, documentação, se tem sustentação oral, se leva testemunha, se não leva, tudo isso vai estar lá no Decreto 3.048. E também na IN 128. Mas para a empresa, não. Aí é DRJ e CARF, regulamentado nesse decreto 70.235. A maior diferença, claro que tem várias diferenças, mas a maior diferença entre o que está no decreto 70.235 e entre o que está lá no decreto 3.048, regulamentando o processo administrativo previdenciário, aqui é o processo administrativo fiscal, lá o processo administrativo previdenciário. A maior diferença vai ser principalmente aqui na perícia, na apuração do fato real. Aqui, o julgador só é obrigado a pedir uma perícia para esclarecer um fato, enquanto lá no processo administrativo fiscal, a perícia vai ser o feijão com arroz deles. Rodrigo, mas não entendi. Perícia não é sempre esclarecer fato? O que acontece? Se o auto de infração se refere ao. Como é que eu vou explicar? De uma maneira bem didática. Se o auto de infração se refere à exposição de ruído na sua empresa no ano passado, perícia não esclarece isso. A discussão sempre vai ser uma matéria de direito, de conceito. Não é uma matéria de fato. O julgador aqui, no processo administrativo fiscal, ele não precisa, ele só vai pedir perícia quando ele quiser esclarecer algum fato, mas aqui ele não vai esclarecer fato nesse auto de infração. O fato já foi relatado. É uma coisa que o pessoal tem que entender muito claramente. É dado, é dado. Bom, mas você tem que conhecer isso aqui, tá? Decreto 70.235, que é a regra do jogo para fiscalizar o seu LTCAT. Assinou, tudo bonitinho, aí vem as instruções do preenchimento dos fatos, do direito, do mérito, aí ele vai instruir você aqui tudo bonitinho, belezinha, certo? Isso aqui é o que você tem que preencher. Nesse modelinho aqui, ó. Primeiro você vai escrever os fatos. O que aconteceu? Dia tal, o auditor veio, fez isso.
me pediu a listagem assim, 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 assim. Se houver alguma preliminar, geralmente não vai ter, mas pode haver alguma preliminar ali na área do direito. Olha, primeiro tem que verificar, porque eu tenho um processo em que essa empresa foi substituída por aquela, eu sou integrante de um consórcio. Ou seja, tirando a questão do mérito em si, se tinha alguém exposto ou não a ruído, se isso enseja ou não adicional, eu posso ter aqui a preliminar, ela vai tratar de uma questão lateral, digamos assim. Poxa, eu fui autuado porque eu participo de um consórcio para a construção de uma estrada, mas eu tenho aqui uma questão para discutir, independente da questão do ruído em si, para discutir se eu, por exemplo, seria a pessoa jurídica indicada, não o CNPJ do consórcio, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Mas a preliminar é isso. Preliminar é quando, sem ser o mérito, sem ser ruído, sem ser área, sem ser porque que me cobrou, não, eu tenho alguma coisa que eu quero também seja apreciada. E eu posso, obviamente, também, aí na sequência eu vou lá agora discutir o mérito. Olha, a questão é essa. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, não pode alterar o fato tirador. Está aqui a jurisprudência tal, está aqui a doutrina, está aqui a decisão do Poder Judiciário, decisão do STF. Aqui eu vou explicar tudo. Ó, sem o julgador, são esses, em síntese, os pontos de discordância apontados nessa manifestação de conformidade. Por que que eu discordo? Eu discordo porque eu entendo que o faturador ele é assim, assim, assado, está no artigo 64, que vai puxar isso, está no artigo 68, parágrafo 12º, vai falar isso, está lá no anexo 4, que é o item tal do anexo 4, que é o ruído 2.0.1, e esse é o fato gerador. E o auditor da Receita entende que esse fato gerador foi modificado por uma decisão do Poder Judiciário, sendo que o artigo tal da Constituição veda isso, o artigo tal do Código Tributário Nacional, etc, etc. Então, você começa contando o que houve, foi autuado assim, 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 assado, desta maneira. Se houver preliminar, você coloca. Depois de que você foi autuado, você diz por que que você discorda dessa autuação. E aí, por último, aí você faz um relato de todos os documentos anexados, se for o caso, para qualquer tipo de documento. Aqui, por exemplo, se você já fez seu LTCAT corretamente, explicando como é que você apurou a efetiva exposição, deixando claro, você, por exemplo, vai colocar aqui. Está aqui, conforme foi apurado, faz efetiva exposição, conforme o artigo 64, desse detalhe está aqui, ou qualquer outro documento que você tenha. E, finalmente, você encerra fazendo o pedido. Bom, por isso eu quero que impugne isso, isso, isso. É importante esse pedido aqui porque você não vai necessariamente pedir a impugnação da auto-infração toda. Pode pedir, pode não pedir. Aí você deixa bem claro, faz um resumão aqui do que você realmente está pedindo. Eu quero que cancele este auto-infração. Eu não concordo com essa auto-infração por isso, por tudo isso aqui que eu expliquei para vocês. Beleza? Até aí tá tudo bem? Beleza, pessoal? Sim. Então, deixa eu compartilhar aqui agora com vocês uma auto-infração que foi preenchido, que é uma sugestão. Uma auto-infração, Ah, não, tá. perdão. Isso que eu ia perguntar. Meu É, outro está fechado. Vai ter um modelo então, né? não. É uma impugnação, né? Eu peguei esse modelo e preenchi como é que ele poderia ficar. Então, vamos lá. É aquele mesmo modelinho, tá, gente? Beleza? Só que agora, como é que eu, por exemplo, uma sugestão para você fazer isso? Trata-se de impugnação, ao lançamento, gente, é o valor, tá? Isso aqui, o auto-infração descreve por que que a empresa está sendo cobrada. E o lançamento é a cobrança em si. Está aqui, 50 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 500 mil. Trata-se de impugnação ao lançamento, escrito no formulário acima, a partir de auto-inflação nulo de pleno direito, oferir claramente, é ótimo, né? Claramente o decreto 70.235, a lei 5.172, ou seja, o Código Tributário Nacional, e a Constituição da República Federativa do Brasil. Este lançamento se refere a contribuições previdenciárias previstas no artigo 57 da Lei 8.213, como custeio complementar destinado à aposentadoria especial a trabalhadores do regime geral da Previdência Social.
O lançamento é nulo por não indicar claramente dispositivos legais infringidos pelo autuado, o que é vedado pela legislação aplicável pela jurisprudência. Só dei uma introdução. O que é isso aqui? Isso aqui é que eu estou dizendo que está ferindo a legislação. Aí eu vou explicar mais abaixo por quê. Lembrando a vocês que esse primeiro documento aqui, ele vai servir, na minha opinião, para qualquer autuação da Receita Federal, independente de ser ruído ou não. Porque esse é um erro muito comum deles cometerem. Eles não discriminam o fato gerador. Se vocês lembrarem lá que eu sempre mostro lá a SEDAI, onde bota até enxofre, frio, umidade, só coloca aquilo porque não diz qual é o fato gerador. Só coloca, só está dizendo que você está sendo autuado no quase no área 66465, porque eles não trazem fato gerador do ruído. Eles teriam que trazer o artigo 64. Tá? O artigo 64 é parte do fato gerador. É efetiva exposição ao ruído. Não é aposentadoria especial por ruído, mentira. É efetiva exposição ao agente ruído. Então, é artigo 64, mais item 2.0.1 do anexo 4. Esse é o núcleo do fato gerador. Quando é que eu tenho que pagar tributo? Quando na minha empresa tiver efetiva exposição ao ruído. O que eu errei aqui? Eu não apurei efetiva exposição, eu apurei errado, eu não considerei o item 2.0.1, ou seja, tem ruído, mas eu não considerei. Eles têm que fazer isso. Então, para começar, a gente poderia, antes de falar até de fazer um específico para o ruído, tá, gente? Não estou nem discutindo o ruído aqui. Estou discutindo o próprio auto de infração. As limitações da capacidade do Estado tributar, os administrados somos nós, tá, gente? A população, as empresas. É um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que é expresso na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros estrangeiros do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Nos seguintes termos, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem virtude da lei. Está dizendo o quê? O dinheiro é meu. Só sou obrigado, é minha propriedade. Só sou obrigado a entregar para o Estado ou para qualquer outra pessoa se não estiver quando for previsto em lei. Esse é o chamado princípio da estrita legalidade. Está lá no artigo 5º. O artigo acima, definido como princípio da estrita legalidade, foi ainda mais claramente detalhado na seara tributária através do princípio da reserva legal tributária. Está lá no artigo 146 da Constituição. Cabe a lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos que nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores. Eu só posso abrir mão da minha grana, do meu patrimônio, conforme está no artigo 5º, se a lei complementar definir os respectivos fatos geradores. As bases de cálculos, quem são os contribuintes? Opa, eu sou um contribuinte, a lei definiu assim. A base de cálculo é a folha do meu trabalhador. Opa, o fato gerador, qual é? Efetiva exposição ao ruído. Só posso abrir mão do meu patrimônio assim. Caso contrário, está ferindo a Constituição. Note que o artigo 146 da Constituição Federal faz uma clara distinção entre o tributo e seu fato gerador, exigindo que ambos sejam definidos em lei. O adicional está na lei, eu tenho que ter também na lei o fato gerador, para eu pagar esse tributo. O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição de 88, segue o mesmo diapasão constitucional. Está lá no artigo 114. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária, porque a Constituição disse, tem que estar na lei, então é necessário. Mas também é suficiente a sua ocorrência. Esse suficiente aqui é a palavrinha que a gente precisa realmente entender. É só o que está na lei. É suficiente, não preciso de nada fora disso aqui. A IN 128 não pode, porque se o regulamento é lei, ele é suficiente para definir se eu vou pagar ou não. Se eu disser que é regulamento mais instrução normativa, regulamento mais decisão judicial, então esse regulamento não foi suficiente. É simplesmente isso. Por que eu sei que o parecer da Conjur sobre a BPI é irrelevante? Porque o parecer da Conjur tornaria não suficiente, tornaria insuficiente estar definido no regulamento. Tudo que está fora do regulamento. O regulamento ele tem que ser, ele é necessário,
É só, se não tiver lá, não pode me cobrar nada, mas ao mesmo tempo ele também será suficiente. É o que está lá e só o que está lá. O Código Tributário Nacional ainda nos deixa claro que o fatiador da obrigação principal é um evento autônomo ocorrido no mundo real, o qual não se confunde com seus efeitos ou consequências. Artigo 118 do Código Tributário Nacional. A definição legal do fatiador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O que vai acontecer? O efeito disso? Ah, eu dei o EPI, mas o cara ficou surdo. Mas a definição do fatiador pro adicional é dar o EPI, eu dei, acabou. Independente dele ficar surdo ou não. Não quero saber. Ah, mas ele vai se aposentar. O efeito. Por quê? Porque o artigo 114 diz que essa definição ela é necessária, mas ela também é suficiente. Então, o artigo 118 vai nos dizer: os efeitos não é a definição legal do fatiador mais seus efeitos. Nada fora da lei pode alterar o fatiador. É só isso aqui. Ah, mas o efeito é que ele vai se aposentar mesmo assim. Mas é o contrário que diz, o efeito eu não quero saber. Se a definição é efetiva a exposição ao ruído, independente das consequências, é quando houver efetiva exposição ao ruído. Para o bem ou para o mal. Rodrigo, mas como assim para o bem ou para o mal? O cara trabalhou, acabei de admitir o cara aqui, dia 10 do mês. Quando chegou lá no dia primeiro do mês seguinte, o cara morreu. Só que agora eu tenho que pagar esses 20 dias que ele trabalhou aqui, né? Desse mês passado, não é isso? Ele vai ter aposentadoria especial? Já morreu, ele vai ter? Não, não interessa. Não interessa. Houve a situação definida em lei. Durante esses 20 dias teve a efetiva exposição. Eu tenho que pagar o tributo, não é porque ele vai se aposentar, é porque teve a situação definida em lei. Ah, então não é justo eu pagar, porque ele não vai se aposentar. Não. Tributo é isso. Tá? Que a consequência, ela nem para o bem nem para o mal. Ela não me desobriga e nem me obriga. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, porque é o que está na legislação. Isso é uma definição nossa. Ao regulamentar E aí, tendo isso em mente, que a Constituição vai dizer, protegendo o contribuinte, como o Código Tributário Nacional vai definir o que é o fato gerador, que é só o que está na lei, que ele é necessário, mas também não é suficiente, que os efeitos não contam. O processo administrativo fiscal, ao regulamentar o processo administrativo fiscal, o legislador exigiu que o servidor público se ativesse ao princípio da estrita legalidade e lavrasse o auto de infração de forma clara, possibilitando contraditória e ampla defesa do contribuinte. Está lá no decreto 70.235, artigo 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no nosso caso, o autor da Receita Federal, no local de verificação da falta e conterá obrigatoriamente a disposição legal infringida. Se você não observou o ARI 66465, você deixou de observar uma disposição legal? A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma disposição legal? Eu estou falando de tributo. A disposição legal para o tributo é o quê? Está na lei que é necessário o suficiente. Então você tem que dizer para mim qual pedacinho desse fato gerador que está na lei eu infringi. A legislação acima exposta é cristalina ao reconhecer que é um direito líquido e certo do contribuinte somente ser obrigado a pagar o tributo quando ocorrer um fato gerador determinado em lei, abstraindo sua interpretação os efeitos desse fato, uma vez que a situação prevista em lei é suficiente para a ocorrência da obrigação tributária. Para ali já é suficiente. E somente será autuado através de auto-infração que contém o dispositivo legal para ele infringido. Isso aqui é qualquer auto-infração. Eu coloquei lá para vocês, falei sobre Q3 e Q5, onde lá na justificativa da Receita Federal, vem falando bonitinho lá por que é Q3. É por isso que o decreto tal remeteu a isso. Isso tem que estar sempre no auto-infração. Aquele pedaço está certo.
Você infringiu, porque o decreto 4.882 determinou isso, isso e isso. E você não seguiu isso. Só que quando eu falo de eficácia do EPI, aí ele não vai falar que o decreto tal alterou o artigo 64, aí ele não fala mais. Ele já pula para o ARE. Percebe a malandragem? No Q3, ele está certo, porque é a lei, digamos assim, é o regulamento que diz que é Q3. Aí ele vai e coloca bonitinho. Mas quando ele fala dos outros agentes, eficácia do EPI, ele não coloca. Mas é o próprio decreto 70.235, seguindo a disposição do Código Tributário Nacional e da Constituição. Para tomar o meu dinheiro, tem que ser o que está na lei. Da preliminar, preliminarmente, nos cabe analisar a definição legal do fato gerador da contribuição previdenciária prevista no artigo 57, aquela destinada blá blá blá. A partir da definição constitucional, tal fato gerador deveria constar em uma lei complementar. Então, no artigo 146. Somente a lei complementar define o tributo do seu fato gerador. No entanto, o legislador infraconstitucional transferiu tal responsabilidade para o Poder Executivo, o que se chama competência legislativa delegada. O artigo 58 diz: a relação dos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde e integridade física, considerados para fins da concessão da aposentadoria especial que trata desse artigo, do artigo anterior, será definida pelo Poder Executivo. Então, o legislador transferiu para o Poder Executivo a capacidade de definir isso aqui, ó, a relação dos agentes, ou seja, dos fatos geradores. Certo? Já o Poder Executivo cumpriu a determinação do legislador através do regulamento da Previdência Social. Por serem vários agentes, existem vários fatos geradores. Mas o núcleo de todos os fatos geradores está nos artigos expressos a seguir. Primeiro, no artigo 64. Aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devido ao segurado empregado, blá, 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 que comprove exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Aí vem o parágrafo primeiro. A efetiva exposição a agente especial à saúde configurou-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Foi o Poder Executivo que definiu. Está lá na 68. Defina. Estou definindo. Qual agente vai ensejar a aposentadoria especial? A efetiva exposição ao ruído. Não é o ruído, é a efetiva exposição. E o que é efetiva exposição? Mesmo após a adoção da medida de controle prevista na legislação trabalhista. Aí ela não foi, a nocividade não foi eliminada ou neutralizada, aí é efetiva a exposição. Só que ele não vai parar por aí. Ele também deixa claro, ó, eliminada, né? Ó, eliminação é a adoção de medida de controle que efetivamente impossibilite a exposição ao agente prejudicial. Não tem exposição. Está no processo produtivo, mas é um clausurei, por exemplo. Não vai ter contato. O trabalhador está ali, está passando pelo duto, mas não tem contato. Ele impediu. Ah, o ruído. Ele simplesmente chegou e encapsulou essa máquina, por exemplo, essa fonte do ruído. Aí, agora, quanto tem de ruído? Menor que o nível de ação. Então, ele não é mais nocivo. Eu eliminei o ruído nocivo. Eu eliminei o ruído, que obviamente também não ficar sem ruído nenhum. Mas eu eliminei o ruído nocivo. E o que é neutralização? Que ele falou aqui em cima. Ele falou que efetiva exposição é quando não foi eliminado ou neutralizado. Neutralizado é o que eu quiser? Não. Quem determinou isso foi o Poder Executivo. Ele disse que neutralização é a adoção da medida de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente ao limite de tolerância previsto neste regulamento. No caso do ruído, está lá no anexo 4, o regulamento prevê, que é o 85 dBA NEM, ou na sua ausência, são os outros agentes, na legislação trabalhista. Isso é o núcleo faturador para qualquer agente. Para todos do anexo 4. Qualquer agente. Não tem jeito. E o que mais que é o núcleo que é o núcleo do faturador para todos os agentes? A relação dos agentes químicos, físicos e biológicos
da associação desses agentes, considerado para fim da concessão, é o anexo 4. Tudo isso aqui é lei, gente. É o que está no anexo 4, é efetiva exposição. Efetiva exposição se não houver neutralização ou eliminação. Tem uma exceção. Ainda faz tirador. Os agentes cancerígenos. Estados lá na LINAC só vão permitir o quê? A eliminação. Não vão permitir a neutralização. Ou você impede o contato do agente, ou então caracteriza a aposentadoria especial. Ainda faz parte do fatiador de qualquer agente. As avaliações ambientais deverão ser consideradas, além de estar no anexo 4, porque além do estar no anexo 4, o ruído. Está lá o limite de tolerância. Então, você tem que considerar o limite de tolerância do ruído, a metodologia de procedimento de avaliação da Fundacentro. Se eu faço uma avaliação qualitativa de olho, autuação. Por quê? Porque eu infringi o artigo 68, parágrafo 12º. Porque a avaliação qualitativa, por exemplo, de agente químico, existe um manual de avaliação na Fundacentro. Não é no olho, não é na minha experiência. Tem uma regra. Tem um manual de avaliação qualitativa de agentes químicos da Fundacentro. Ah, eu posso usar decibelímetro? Não, porque lá na NHO 01 da Fundacentro manda eu usar dosímetro. Ah, eu coloquei aqui no LTCAT, eu não botei o NEM. Autuação, porque você infringiu o parágrafo 12º do artigo 68. Tem que seguir exatamente. Então, a efetiva exposição a ruído avaliado conforme a Funacentro mandar. Se eu não seguir alguma coisa disso aqui, um Por isso que abraço. o Q3 é cobrado, né? No caso do Q3 também. Claro, Está aí tem que na ser. NH 01. Tem que ser, pô. A malandragem da Receita é no Q3 cobra corretamente, mas na eficácia do EPI ele ignora o artigo 64, que é efetiva exposição. Efetiva Essa é a malandragem. exposição. Aqui está certo. Exatamente. Não tem, Sim. não tem para onde correr. Erro da Petrobras, ignorar o parágrafo 4º do artigo 68. Nada fora daqui. É isso aqui que vale. Acabou. Está listado lá na Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que a gente Sim. sabe que é a LINAC. Acabou. Não tem conversa que a CGH, QNR15, É. QNR90, não tem essa conversa. E não é Isso só aqui benzeno, muda a né? lei. Qualquer outro agente, né? Outros agentes também cancerígenos tem que segue a mesma Se for linha. tiver listado, É. não importa se é legislação internacional. Quer dizer, a argumentura é tudo besteira. Né? Tudo conversa. Isso é para prevenção, né, Rodrigo? Prevenção é uma coisa. Não, Lá na não, 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 PGR. não, 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 não. É irrelevante. Prevenção é consequência. Aqui estamos discutindo tributo, é o que está na lei. Então, Justo, injusto, protegendo, não é, protegendo. Eu não posso esquecer isso. não pode, Mesmo né? errado, não interessa. Se previne, se protege, Isso. não A importa. legislação Para tributária eu entende que dizer, é Petrobras, qualitativo, pega o né? seu dinheiro e entrega para o Estado, é o que está aqui. Isso, A prevenção é exatamente. irrelevante nessa história. Sim, Se protegeu. Se eu falar, Erivelto, que é para prevenção, eu vou seguir o mesmo raciocínio da CNI. Eu não devo pagar o tributo porque o EPI protege. Mas não é questão de proteção. O tributo não tem a ver com consequência. O é, tributo é pelo que está na lei. Acabou. Se é, protege, se não protege, consequência não muda, não define fato tirador. Isso não é para proteção. Isso aqui é o que está na lei. Só pode cobrar o meu dinheiro se eu não seguir tudo isso aqui. Ou eu seguindo tudo isso aqui, achar efetiva a exposição. Aí eu tenho que pagar. Tirando isso, você não pode me cobrar. Ah, mas o trabalhador vai morrer. Ah, mas tem agente que é cancerígeno, mas não está na listagem. Não é problema meu. Ah, mas tem agente que é nocivo, não está no anexo 4. Não é problema meu. Ah, mas tem agente que a justiça determinou que ele considera aposentador especial. Não é problema meu. Não quero saber se protege, não protege, se é justo, se é injusto. tem que Não é seguir o que está problema. Isso aqui, aqui é, né? isso aqui é tributo. Seguir o regulamento, que está no regulamento. Acabou. Que vale como lei por força do artigo 58. É o que está no É, regulamento. necessário e Nenhuma suficiente. palavra estranha a isso, inclusive proteção, prevenção. Isso não pode entrar no tributo. É, Essa é a malandragem da Receita.
Esquecer que é um tributo, que é só o que está na lei, nesse caso que é o regulamento, e falar, por exemplo, em concessão. A concessão não é regra. A regra é isso aqui, ó. É agente cancerígeno? Tá na listagem? Fato gerador. Acabou. Acabou. Tá no anexo 4? Fato gerador, posso fazer nada. Se vai ser concedido, se não vai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tributo é outro rolê. Tributo é um raciocínio jurídico muito claro. Artigo 146, artigo 114, artigo 118. Necessário e suficiente. Isto aqui é necessário. Petrobras, pague 6% sobre a folha de quem está exposto a benzeno. Por quê? Por causa disso aqui, ó. É necessário isso aqui, mas também é suficiente. Não precisa de mais nada além disso. Está previsto. É reconhecimento de cancerígeno. Parágrafo 2º e 3º que vai falar de avaliação qualitativa. É só subir lá no artigo 68. Artigo 68. O núcleo do fato gerador de qualquer agente é isso aqui, ó. 64, 68 caput, 68 parágrafo 4º e 68 parágrafo 12º. Acabou. Toda vez que eu caracterizar aposentadoria especial, eu caracterizar fato gerador para a empresa, é isso aqui. Da inteligência desses artigos acima, depreendemos, concluímos que o fato gerador da contribuição previdenciária previsto no artigo 57 da Lei 8.203 acontece quando? Quando é que tem fato gerador? Quando existe efetiva exposição de nocivos de estados no anexo 4. Tem que ter a efetiva exposição para essa agência aqui, ó. Quando também dá para compreender que mesmo após a adoção das medidas de proteção previstas na legislação trabalhista, lá no NR1.4.1G, a concentração ou a dose da exposição estiverem acima do limite de tolerância do anexo 4. Ou, se não está lá, só está ruído, na legislação trabalhista. Vamos encontrar essa NR 9.6, na verdade, NR 9.6.1.1, que remete, essa NR 9.6 vai dizer que são os limites da própria NR9, mas, enquanto não tiver, serão NR15 ou CGH. A Petrobras, diga-se de passagem, ela poderia se socorrer disso aqui, tá? Pro benzeno. Mas por que que ela não vai poder recorrer ao benzeno? A isso aqui. Por que que ela não pode recorrer a isso aqui? Porque lá no artigo 64 diz o quê? Cadê o artigo 64? A adoção das medidas de controle que reduzem intensidade, concentração ou dose ao limite previsto no regulamento ou na sua ausência. Como o próprio regulamento diz que o agente da listagem vai ser apurado ali, eu não posso mais recorrer a CGH. Esse é o ponto. Fósforo não está aqui. Deixa eu descer aqui. Fósforo não está na listagem. Mas fósforo também não tem limite de tolerância na NR15. Então, para o fósforo, eu tenho um raciocínio jurídico viável de dizer que eu posso passar CGH. Ele não está na listagem, não é considerado, não é reconhecidamente cancerígeno, não tem limite de tolerância no regulamento, só que a NR 9.6, que são os limites da legislação trabalhista, dizem que enquanto não houver limite de tolerância na NR 9, provisoriamente se usa o limite da NR 15. Então, estou com fósforo, fui para o anexo, não tem. Beleza, então agora vamos lá para a NR9. Não tem. E diz provisoriamente a NR15. Vou para a NR15, também não tem. Mas eu chego na CGH e tem. E no caso de O Poder biológico, como é que Judiciário, para funciona? concessão, ele vai considerar o fósforo como qualitativo. Só que, se nós olharmos como legislação tributária, ele não é qualitativo. Por quê?
Porque é o regulamento que manda eu usar o limite de tolerância da legislação trabalhista. Ele não manda usar da NR15. Olha a pegadinha. O pessoal está dizendo que é NR15, é mentira. Ele manda usar da legislação trabalhista. E a legislação trabalhista diz que são os limites da NR9, na sua ausência, da NR15 ou a CGH. Por isso, eu estou afirmando, Foster, por exemplo, eu poderia defender, não avaliar qualitativamente. Com esse caminhozinho aqui. E, Fala, Edvelto. e biológico, como é que seria? Agente biológico. O biológico, eu volto ao 64. Efetiva exposição. Quando a adoção do anticontrole reduz intensidade, concentração ou dose ao limite de tolerância. Eu tenho limite de tolerância para ir em algum lugar? Não, Então, essas medidas de controle elas não conseguem reduzir intensidade, concentração ou dose do agente biológico. Porque eu não tenho limite de tolerância. Por isso que eu sei que que é qualitativo. qualitativo. Para ser quantitativo, eu tenho que ter o tal do limite de tolerância, seja do regulamento ou da legislação trabalhista. Tem que ter algum limite de tolerância. Aí ele é quantitativo. Se eu não tenho limite de tolerância, eu não consigo fazer neutralização. Por isso que o biológico ele sempre vai ser qualitativo. Ah, mas essa luva aqui é possibilidade de 0,0000001% de passar a bactéria. Mas o limite de tolerância é 0,000. Ele é maior que 0,0001 da bactéria? Não, não tem limite. Então, Não esse tem limite. 0,00001 não é suficiente. É, Porque eu não tenho o tal do limite de tolerância. Deveria até ter. Entendo eu ser equivocado. é. Porque eu tenho sim EPI eficaz para agente biológico. Mas a legislação não permite, não prevê isso, né? Porque não fala, não tem, porque a legislação não prevê limite de tolerância para agente Isso. biológico. Que é um equívoco. É um equívoco. Uma coisa é o cara ficar tirando lixo urbano, por exemplo. Pô, realmente, só se você botasse lá aquele cara com macacão, não sei o quê, concordo. Só que no laboratório, o cara tá de macacão. Esse é o problema. E o cara coloca tudo no mesmo bolo. O cara que tá aqui limpando a fossa, o cara que tá recolhendo lixo urbano, e o cara no laboratório de ponta, que a possibilidade dele ser infectado ali é de 0,00000 ao infinito. Então, o legislador aqui ele está vacilando. Mas ele não estabeleceu nenhum limite de tolerância. Por isso que eu sei que ele é. Não tem limite de tolerância qualitativo. Eu não consigo definir a neutralização. Certo? Mas o fósforo eu consigo. Porque é o artigo 64 que me remete a NR9 e vai me remeter a NR15. Não, o Eunice perguntou: o fato do funcionário estar sob subordinação jurídica pode ser considerado efetiva exposição? Não. Efetiva exposição está no artigo 64. A subordinação jurídica vai caracterizar a exposição permanente. Porque há discussão do que é exposição permanente e o que é a exposição intermitente. Para a aposentadoria especial, a exposição permanente é porque faz parte da função dele. Ele é obrigado a ter aquela exposição. Só que para eu caracterizar a aposentadoria especial, eu tenho dois requisitos: a exposição permanente, mas também efetiva exposição. Então, eu posso ter exposição permanente, mas não tem efetiva exposição. Perfeito? Não é a mesma coisa. Contrato o Erivelto agora para ser soldador. Agora, contratou o Erivelto. Ele vai soldar, a princípio, em tese, com eletrodo de manganês. Exposição permanente a manganês. Tem jeito. Por quê? Porque na hora que eu mandar Erivelto, solde essa peça com manganês, ele não pode se recusar. Então a exposição dele é permanente. Mas houve efetiva exposição? Ainda não.
É uma exposição permanente, mas aí ainda vou ter que apurar agora a efetiva exposição. Eu posso, por exemplo, ter medidas de controle em que não vai haver, em que a exposição dele é abaixo do limite de tolerância. Então, ele tem efetiva exposição ao manganês, mas não. Ele tem exposição permanente ao manganês, mas não tem efetiva exposição. São dois conceitos diferentes. Efetiva exposição é uma coisa, exposição permanente é outra. É que o pessoal não pensa na efetiva exposição, é que o pessoal não quer estudar e quer ajudar a empresa, dizendo que a exposição é intermitente, ela não é permanente. Você não precisa fazer isso. Uma vez por mês, exposição permanente. Uma vez por semana, exposição permanente. Uma hora na jornada, exposição permanente. Mas não caracterizou a aposentadoria especial por isso. Essa é a sacada. Caracterizou a permanência, mas cadê a exposição intermitente? Cadê a efetiva exposição? Agora eu vou ver se é qualitativo, se não é, se ficar abaixo de intolerância, blá, 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 blá. Então, continuando aqui do mérito. No caso do lançamento impugnado, esse se baseia em auto-infração onde não existe indicação do dispositivo legal infringido. Isso aqui servia, gente, lá para aquele caso da SEDAI. Lá para aquele caso da SEDAI. Onde é que estava lá o fato tirador? Do enxofre? Do frio? Não tinha. Por isso que o fato de infração passou. Era esse raciocínio aqui anterior que tinha sido desenvolvido para você derrubar uma fração de 45 milhões. Com essa folhinha aqui, ó, com esse raciocínio aqui. 45 milhões. Abriu a infração, você tem que definir o fato tirador de todos os ruídos, todos os agentes estão ali. Você definir. Qual é o caminho aqui para o fósforo? Esse. Para o agente biológico, esse. Coloca no papel. Frio, não tem, não está no anexo 4. Umidade, ruído. Você tem que realmente definir o fato gerador. Para você entender onde ele foi infringido. Ah, não apurou. Ah, não foi a metodologia Funacentro. Ah, não apurou a efetiva exposição. Tudo que você vê. Aí você consegue perceber. Peraí, mas ele não. Mesmo você sabendo onde a empresa infringiu, entendeu? Mesmo sabendo, a empresa infringiu isso. Mas isso e isso tem que estar no auto-infração. Por exigência do parágrafo 10 do artigo 10 do decreto 70.235. Qual foi a disposição legal infringida? No caso do frio, qual foi? No caso do enxofre? No caso da umidade? No caso do ruído com EPI? Aí você tem que colocar o que é a disposição legal a ser cumprida, ou seja, qual o faturador que a empresa tem que cumprir, e perguntar e dizer: se não indicou onde eu infringi isso aqui, não tem faturador. Descumpriu o artigo 10. Vocês estão conseguindo entender? Que mesmo que a empresa tenha errado, você pode dizer onde ela errou e mostrar qual a infração é inválida, porque você está dizendo onde a empresa errou. Quem tinha que ter feito isso era o auditor, não a auto-infração. Defina o fato tirador. Sem fato tirador, já era. Finalizando aqui, no caso, e aqui vem uma coisa interessante, hein? Que aqui eu estou com jurisprudência administrativa. No caso do lançamento, impugnado, esse baseia em auto-infração, opa, peraí, onde não existe indicação de dispositivo legal infringido, análise do fato gerador. O relatório pretende que a previsão legal do tributo substitua a previsão do fato gerador. Ele só menciona o artigo 57, não mencionam artigo 64, artigo 68, tudo que é daquele agente. Vai ter agente que ele vai ter que mencionar o parágrafo 4º do artigo 68, se for cancerígeno. Vai ter agente que ele não vai mencionar isso. Quem tem colocação de infração é o auditor. Tal fato é gravíssimo, pois, abstendo o auditor da Receita Federal de indicar o fato gerador não observado pelo contribuinte, no todo em parte, né, que a empresa pode respeitar um pedaço, mas não outro,
permite que exista cobrança de tributo além daquele previsto em lei. É o caso da SEDAI. Você não coloca, cobra o que eu quiser. Nem toda exposição de nocivo caracteriza aposentadoria especial e cabe ao servidor responsável pela atuação indicar as situações fásticas que a caracterizam num caso concreto, indicando a disposição legal não observada pelo contribuinte. Tal situação legal é ilegal desfavorável ao contribuinte já foi discutido na segunda instância do processo administrativo fiscal, no CARF. Nesse processo aqui, ó, pode pegar lá e jogar lá, se é mentira minha. Caso essa turma entenda que o pedido de revisão há de ser admitido, no mérito não merece ser acolhido, visto estar o lançamento maculado por vício material, ante a ausência em seu relatório fiscal, qual seja a devida motivação. Compulsando a peça fiscal, a notificação fiscal do lançamento de débito deixou de apresentar os fatos geradores de forma clara e precisa, com a identificação das contribuições devidas, o período que se refere, os fundamentos legais do débito e o valor apurado. A veiculação de tais informações na notificação fiscal de débito é requisito essencial do lançamento, constituindo vício insanável a ausência de quaisquer elementos acima mencionados. Qualquer um. Ó. Faltou. Faltou identificação da contribuição, período se refere, fundamentos legais do débito, valor apurado, jeito passivo, fato de forma clara e precisa. É considerado um vício insanável. Por isso que tinha que derrubar aquele auto de infração de 45 milhões da SEDAI, mesmo ela cometendo vários erros. Ou seja, a empresa cometeu várias infrações legais e por isso merece ser punida, mas para punir, o auditor não pode cometer infração legal. O bandido foi te assaltar, tem que ser punido pela lei, mas o policial não pode infringir a lei para pegar esse bandido. Ele não pode invadir a casa do cara 2 horas da manhã. Ele não pode forjar prova. Ah, mas eu sei que o Rodrigo é traficante, o policial não pode jogar uma droga no meu carro para me punir. Não. Não é porque eu infrinjo a lei que o agente estatal ele pode infringir para cobrar. Percebe? Não importa se a SEDAI, se a Petrobras, quem for, tem que colocar o fatiador. Erivelto, todo auto de infração da Petrobras que não mencionar o parágrafo 4º do artigo 68, benzendo, a discussão não é se a Petrobras errou. Ela errou. Ela errou. Porque não tem nada de ACGH ali. Não tem. Mas é o auditor da Receita que tem que colocar ali. O fatiador é esse aqui. Ó. Se não disser para mim qual é o fato tirador, não adianta dizer que o INCA diz que o benzeno é nocivo, é cancerígeno. Nada disso é fato tirador. Fato tirador, olha lá. Artigo 64 do benzeno, artigo 64, artigo 68, parágrafo 4º e anexo 4. Isso é o benzeno. Efetiva exposição a benzeno, apurado segundo parágrafo 4º, isso é o fato tirador. E tem que me dizer onde é que eu errei aqui. Não disse. Não importa se eu recorrer ao limite de tolerância, que na verdade a legislação não prevê. Não. De fato, a legislação não prevê esse limite de tolerância de ACGH. Mas você tem que me dizer. Porque eu tenho que ter. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. A veiculação de tais informações na notificação fiscal do débito é requisito essencial do lançamento, constituindo vício insanável, ausente de quaisquer elementos mencionados. Ademais, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores da obrigação pressupõe a indicação dos elementos do fato, direito, que, caracterizando sua ocorrência, conferem motivação ao lançamento realizado pela autoridade fiscal, possibilitando, assim, o pleno exercício do direito de defesa do contraditório por parte do sujeito passivo. Só posso me defender se ele sabe o que eu errei. Errou porque você não observou o parágrafo 4º do artigo 68. É só isso. Tem que me dizer isso. Não obstante isso, os atos praticados no lançamento também servem para que o julgador possa efetuar controle de legalidade. Gente, isso aqui está tudo num auto de infração do CARF. Isso aqui é julgamento do CARF, não é o contribuinte dizendo. Isso aqui é um julgador do CARF dizendo. Bem como analisar as questões trazidas aos autos.
A omissão de informações e procedimentos para o processo inviabiliza a compreensão exata da imputação fiscal. A motivação do lançamento fiscal é exigida do agente público, especialmente quando diz respeito à imposição de ônus ao contribuinte. Essa é a defesa. Amiguinho, veja que eu não precisava nem discutir a área 66465, percebe? Pelo simples fato de eles não mencionarem o artigo 64, essa satisfação já não vale mais, gente. Você tem que mencionar a sua satisfação, artigo 64. Mas ele não pode mencionar porque o auditor vai ter que reconhecer que você apurou corretamente a efetiva exposição. Sacou a malandragem? Ele está impedindo você de se defender, porque você apurou corretamente a efetiva exposição, conforme está no regulamento. Se ele mencionar, ele já está dando a tua defesa. Então ele não menciona. Ele está impedindo a tua defesa. Veja que eu não preciso nem discutir eficácia CPI. A simples observância do decreto 70.235, parágrafo 10º, mostra a safadeza da Receita Federal. E a CNI vai discutir eficácia de EPI, desgraçado. Você não está vendo que todas essas auto-infrações estão erradas? A malandragem está nisso aí. Ele omite do auto de infração o dispositivo legal. O que o contribuinte tinha que fazer? Porque se reconhecer, começa a me autuando. Então, por efetiva exposição, vou fazer o quê? É uma discussão puramente de direito tributário. O pessoal está entendendo Ato agora, né? administrativo devendo ser. Fala, Evelto. O Euronildes aí compreendeu aí, ó. Mandou uma mensagem aqui, é perfeito. Opa, eu não vi aqui. Ah, o Euronilson É, compreendeu. é, Só estudando para a gente perceber isso. Só indo no passado, pegando várias autos de infração, vários acórdãos. Aí você começa a. Por que está essa discussão toda? Tá essa discussão porque os caras são malandros. E quem está do lado de cá não está percebendo isso. Coloca conforme o decreto manda. Ó, toda empresa tem que seguir isso aqui, ó. Tem que dar artigo 64, 68, parágrafo 4º, parágrafo 12º, NH01, NH03, NH06, sei lá mais o quê. Isso aqui é lei, tá, gente? Tem que seguir. Coloca no auto-infração. Você vai ver que não tem como justificar a cobrança no caso do ARM 64335. Porque você, o autor, seria obrigado a reconhecer. Foi essa, apurado conforme manda o regulamento e o regulamento vale como lei. Não tem erro nenhum. essa impugnação a gente vai apresentar para a justiça ou no próprio CARF mesmo? A gente faz. Isso aqui é o raciocínio no CARF, na justiça. Esse é Uhum, o raciocínio correto. No meu entendimento, tá. tá, Erivelto? Os Claro que argumentos você vai aqui, modificar, aqui está a sugestão, entendi. entendeu? Você Sim, pode melhorar isso aqui. Você sim. pode, vou para a justiça, você não vai usar isso aqui do CARF. Você vai procurar uma jurisprudência da Justiça Federal, mas que seja nesse sentido aqui, ó. Tá, Aqui eu fiz para o CARF. Mas tá. aqui, Isso é uma obviamente, defesa administrativa, o negócio é um então. raciocínio. Uhum, Eu vou agora para o STJ. Vou pegar uma jurisprudência do STJ no meu recurso. Ó, STJ, você já derrubou a auto-infração, tratando aí da motivação, mostrando que. Por que você derrubou a decisão de primeira instância? Por isso, por isso, por isso. Aqui o negócio é o raciocínio. Como eu estou tratando de CARF, peguei um acórdão do CARF. Se eu for para a Justiça Federal, vou pegar a Justiça Federal. STJ, pegar a STJ, STF. Porque todos vão falar a mesma coisa. Isso aqui não é uma discussão sobre ruído. Sempre se discutiu auto-infração, se tinha motivação ou não. Se tem que ter o fato gerador. Quer dizer, Percebe? Rodrigo, se você fazer uma única pergunta para o autor, enfim, olha, por qual motivo vocês suprimiram o artigo 64? Você derruba tudo. Sim, Depende da resposta, né? É, sim. Essa é a é a desgraça toda. malandragem. É a malandragem deles, e ficou perfeito. uhum. Mas o Eles advogam, problema é eles que quando eu advogam, eles falo advogam por causa própria, né? a mesma coisa que o contribuinte faz. O contribuinte quer ser malandro, quer pegar IN 128 para justificar que sim, que paga menos. A Receita Federal é malandra, pega a decisão judicial para aumentar a base de cobrança.
Se todo mundo fosse honesto, todo mundo fosse correto, a Petrobras, que é uma empresa do país, quer pegar a CGH. Tem um monte de trabalhador da Petrobras, eles não pagam 6%, que a diretoria decidiu, não, vamos usar a CGH. Não tem previsão de CGH, eu não consigo ler o regulamento e pegar, e olhar como eu vou chegar a CGH lendo o regulamento atual. Não tem como. Não tem nada que vai me remeter a CGH. Porque ele é bem claro em falar. Eliminação, neutralização, observando o regulamento e na sua ausência, legislação trabalhista. Eu não posso, o benzeno tem ali, ele é bem claro no parágrafo 4º. Se o agente está aqui, vai ser apurado só eliminação. Acabou. Eu não consigo neutralização, porque se está na LINAC, eu sou obrigado a só verificar se há eliminação, nunca neutralização. Só que a Petrobras é malandra. A Petrobras é malandra, tenta usar a CGH para benzeno, tenta usar Q5, e a Receita também é malandra. Porque nem no LTCAT da Petrobras está o fato tirador correto do benzeno e do ruído, e nem no auto-inflação da Receita está o fato tirador correto do ruído. É briga de malandro. Com a diferença que quem é mais forte nessa questão? Aí o pessoal está chorando. Ah, meu Deus, ai, 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 Jesus, mas vocês também são malandros. Fica só no regulamento, discute em cima do regulamento, exige que seja cumprido o regulamento, mas para você disso, você tem que cobrar primeiro. Você tem que fazer primeiro. Você segue fielmente o regulamento, aí você pode ter moral para você cobrar que a Receita siga o regulamento. O mercado não quer aqui seguir, quer achar brecha, para não fazer LTCAT. Não, porque a IN 128 dispensa o LTCAT. Quer achar brecha para Q5? Porque a N128 fala que pode ser Q5. Para benzeno, o que a NR9 fala que pode ser a CGH. Briga de malandro. Tem que melhorar a gestão, né, Rodrigo? Os controles e a gestão, Como é para que é? poder. Tem que melhorar o controle e a gestão, né? É isso que tem que fazer. Simplesmente, E o ninguém quer. argumento, né, para se É o defender. que a gente está falando. Ninguém quer usar a lei. E todo mundo quer distorcer a lei a seu favor. Porque o regulamento, ora vai favorecer a empresa, ora vai desfavorecer. E a mesma coisa a Receita Federal. Ora vai favorecer a Receita. Um lado quanto o outro, fica todo mundo distorcendo. Aí fica a empresa querendo, não pode usar o ARI contra mim, mas eu posso usar a IN 128 para me eximir de pagar. Não pode usar a decisão do Supremo Tribunal contra mim, mas eu posso usar NR9 para poder não pagar. Percebe? Aí vem a Receita Federal. Não, não, não. Eu posso usar a decisão do Poder Judiciário para considerar a ineficácia do CPI, mas você tem que seguir o Q3 porque está lá no regulamento. Aí já inverte. Aí agora a decisão judicial já não vale mais porque 5. Briga de malandro. Verdade é essa. Não é problema meu. Quem me contratar, eu vou apontar o erro do outro. Aqui, no caso, eu vou ser obrigado a apontar o erro da Receita Federal. Até porque esse é um princípio legal, tá, gente? Não importa se você está acima do limite de velocidade. O radar tem que ser aferido. Eu não posso ser cobrado multa. Ah, você ultrapassou o sinal vermelho. Tá, mas o radar estava ferido? Não, então você não pode me cobrar. É uma proteção do contribuinte. Então, mesmo que a empresa tenha errado, a Petrobras usou a CGH para o LTCAT para concluir sobre benzeno. Está errada? Tá. E isso não quer dizer que o auto de infração possa não mencionar o fatiador do benzeno. Desculpa, tem que derrubar. E qual a importância disso? Qual a importância disso para a população brasileira? Evitar as arbitrariedades. Eu tenho que limitar o poder estatal. Eu tenho que impedir que o policial dê tiro na cara de suspeito. Que amanhã o suspeito sou eu. É o meu filho. Eu não posso dar arma na mão de um cidadão para ele atuar em nome do Estado e ele começar a infringir a lei. Eu não posso permitir que o auditor da Receita cobre faturador. Observe o regulamento na hora que for interessante. Eu não posso permitir o agente estatal se voltando contra a própria população. Por isso que o consenso que existe é melhor não multar o Rodrigo que ultrapassou o sinal vermelho do que permitir que o representante do Estado multe de uma forma indevida.
O dano é maior se o agente estatal, que representa um poder muito grande, ele infringir a lei. O Rodrigo infringiu a lei, ultrapassou o sinal. A agente estatal infringiu a lei, multou com radar não aferido. Qual o pior dano para a sociedade? O agente estatal. Por quê? Ele representa um poder maior. Porque o Rodrigo, ele na vida toda, ele vai conseguir furar 1.000 sinais. O agente estatal multa 1 milhão de carros. Ele causa um dano maior para representar o Estado. O Rodrigo, na vida toda, comete 50 assaltos. O agente estatal mata 50.000 pessoas de uma vez só. Por isso que a infringência da lei pelo agente estatal, ela nunca pode ser tolerada. É melhor você não cobrar do particular, da empresa, é melhor não cobrar da Petrobras, que foi inventar a negócio da CGIH, do que permitir que o auditor cobre sem mencionar o fato correto. Não. Para o auditor da Receita bater na porta da Petrobras, qualquer outra empresa cobrar, ele tem que seguir rigorosamente a lei. Porque se a gente permitir que ele não siga, o dano dele é maior. E qual o dano a Receita Federal tá causando a usar o ARI 64365? Alguém sabe me dizer? Eu estou dizendo que quando o agente público, né, no caso seria o autor da Receita, ele não segue a lei, ele causa um dano para a sociedade, que é maior do que o do particular, pode causar, né, como regra. Qual o dano os auditores da Receita estão causando para a sociedade ao usar o ARI 64365 como base para as autuações? Qual o dano? Não observar o restante da legislação, que seria identificar o desrespeito ao conjunto da legislação. Não está protegendo o trabalhador. Está usando a auto-infração só para arrecadar. Na verdade, o autor da Receita é obrigado, o que a legislação prevê, que ele chegue na Petrobras e autue a Petrobras que ela não colocou IPC, partido da PPI. Eu tenho que seguir a hierarquia da medida de controle. Está lá no artigo 64. Medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Qual o interesse da sociedade brasileira? Que a Petrobras coloque primeiro o EPC. E use o EPI em último caso. O simples fato de ter usado direto o EPI já é suficiente. E essa é a motivação da autuação. É educar a Petrobras para que ela siga a NR 1.4.1, a linha G. Adote a hierarquia da medida de controle. Isso aqui é uma infração grave. Porque você, em vez de tentar a eliminação do ruído, tentar uma medida de engenharia, ou organizar para que menos pessoas ficassem expostas, você deixou todo mundo exposto e só deu EPI. Isso é o suficiente para você ser autuado. Esse é o trabalho do auditor. É assim que se protege o caixa da Previdência. Por quê? Porque eu não vou só arrecadar 6%. Eu vou impedir que os trabalhadores ali tenham perda auditiva e vão para o INSS. É por isso que é tão importante o trabalho do auditor da Receita Federal, quando ele cumpre a lei. Quando ele simplesmente pede para a Petrobras me dar uma relação de quem está exposto, ele não protegeu o trabalhador, ele não foi guardião do caixa da Previdência. Ele vai cobrar os 6%, os trabalhadores vão continuar expostos e vão bater, além da aposentadoria especial, vão bater no balcão do INSS e do SUS. Estão usando um mecanismo que faz com que eles não cumpram a função legal deles, que é realmente fiscalizar as condições do ambiente de trabalho. Não é cobrar 6% porque o trabalhador está exposto ao calor. É analisar por que esse trabalhador está exposto ao calor e autuar com multa pesada, porque você tinha que ter menos pessoas expostas, porque você tinha proteção para fazer e você não fez. Aí você está protegendo o caixa do INSS. Eles não estão protegendo, só estão arrecadando. É por isso que você nunca pode permitir que o agente estatal descumpra a lei, que o dano dele é maior. O ARE 64365, como base de cobrança, ele é uma desgraça para a sociedade. Acabou a fiscalização da Receita Federal sobre a SST. Acabou, porque é fácil arrecadar. É só pedir listagem. Não se examina mais LTCAT, não se examina mais PGR, não se examina PCMSO, não se verifica a ficha de EPI, se é verdadeiro ou não.
A Receita Federal está abrindo mão da sua capacidade de apontar as falhas de gestão de SST. Se você não vai apontar falha de gestão, elas vão gerar o quê? O dano ao trabalhador. Consequentemente, o poder público, INSS e SUS. Com essa desculpinha de área 66465, eles não fiscalizam mais ninguém. Só cobra. Esse é o entendimento mais amplo que a gente tem que ter. Por isso que não se pode admitir autoinfração sem a disposição legal infringida. Se exigir isso, não pode cobrar com base no área 66435, eles são obrigados a trabalhar de verdade. Fazer o papel deles. Cadê seu PGR? Cadê seu PCMSO? Cadê seu LTCAT? Cadê ficha EPI? Não perde Cadê as sentido, né? CATs? Eles não estão fazendo ali o que está na ação normativa, né? 2110, né? Não tá fazendo Fica ali, nada. né? Não precisa mais. É o que você Não falou, né? O precisa. atalho, né? Pegaram o atalho. Pegaram o atalho. Mas para a sociedade isso é péssimo. É, Para a com sociedade é certeza. péssimo. Eu não quero discutir se o EPI é eficaz. Eu quero discutir por que tanta gente precisa de EPI. A É, sociedade não quer que ninguém precise de EPI. exatamente. Esse é o grande problema. A sociedade, o legislador já disse: olha, EPI é o último caso. Eu preciso que você tente primeiro eliminar o ruído. Bota esse compressor lá para fora do seu galpão, cara. Não dá para tirar? Tenta fazer um isolamento. Não tem como fazer isolamento? Então tenta ver se dá para você tirar as pessoas daqui de perto. Arruma Revezamento, teu né? processo aqui para você botar essa galera lá da caixa, lá no outro galpão, lá do lado de fora. Aí, se no último caso, quem ainda ficar perto do compressor, depois você fazer tudo isso, aí você dá EPI. Não interessa para a sociedade discutir a eficácia de EPI. Interessa discutir a eficácia das medidas de proteção. Mas se eu só for discutir a eficácia de EPI, olha como a própria Receita Federal induziu mal o mercado. O mercado quer simplesmente provar que deu EPI e está tudo certo. Quando não é. É uma desgraça para a sociedade que o empregador fique dando EPI. A gente tem que discutir por que está dando EPI para esse cara. É a única maneira de fazer, não tem como mudar aquele linha de produção, não tem como trabalhar nessas fontes. Por quê? Essa é a discussão que interessa para o trabalhador, o prevencionista, todo mundo. Perverteu. A Receita só quer saber lá da exposição, EPI não é eficaz, a empresa fica lá, agora está indo para o Supremo Tribunal Federal discutir eficácia, e Tem a gente sabe profissional que aí EPI não que resolve nada. está aproveitando, né, Rodrigo? Fazendo pareceres aí de ruído, né? Eficácia de ruído. Tá. Mercado, aproveitando a oportunidade, né? Gente, Com- no, no portal, nós temos outros documentos, tá? Eu tenho mais um que é específico para ruído, que aí eu já vim discutindo com mais clareza. Aqui, o que eu li aqui para vocês, cabe para todo mundo, tá? Cabe para tudo, todo mundo mesmo. Para qualquer auto de infração da Receita Federal. Só que eu tenho um modelo que eu criei só para discutir a área 64365. E mais que isso, eu tenho esse documento aqui, pessoal, que se chama Contestando a área 66465. Opa, cadê? Acho que minha internet está muito ruim. Eu tenho esse documento aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Eu acho que a minha internet está muito ruim hoje, porque está demorando para. Eita! Gente, o que está acontecendo aqui? Eu peço desculpas a vocês, é porque esse finalzinho aqui eu estou com dificuldade, está congelando toda hora para mim. Eu clico aqui em compartilhar, ele não abre, está abrindo agora. Eita, gente. Eita. Vamos voltar aqui, contestando a área 66465. Ai, ai, Jesus, só estou esperando. Gente, me desculpa, só mais um minutinho aqui, ver se isso aqui se resolve.
Deve ter caiu na conexão dele, né? Também tô achando que caiu a conexão do Rodrigo.